Agora são 10h38. Aqui na Band News FM nós vamos conversar agora ao vivo com o prefeito eleito aqui em São Paulo, Bruno Covas, está conectado com a gente. Primeiramente, prefeito, parabéns pela vitória neste segundo turno. Já parece que faz tanto tempo, né? Mas foi domingo agora e a gente tem muito assunto aqui sobre os quais tratar, muitos assuntos sobre os quais tratar com os nossos ouvintes, muitas perguntas. Então, parabéns pela vitória e um bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia para você, ouvinte. Prazer falar com vocês. Cumprimentando também os telespectadores do Band News TV em cadeia conosco, com transmissão simultânea também aqui da Band News FM. Prefeito, ontem o governo estadual anunciou que todo o estado está de volta à fase amarela no Plano São Paulo, plano de flexibilização da quarentena. O que exatamente muda na capital paulista? E os parques, por exemplo, uma pergunta muito frequente dos nossos ouvintes, serão fechados novamente? Não, a única alteração que nós temos é a capacidade de 60% para 40%, a redução de 12 para 10 horas dos estabelecimentos comerciais e o fechamento às 22 e não às 23. As demais outras atividades todas permanecem, a avaliação da vigilância sanitária do município permanece a mesma, que é uma estabilidade da pandemia na cidade de São Paulo. O governo analisa os dados conjuntos, agregados, da região metropolitana, do estado de São Paulo, mas para a vigilância sanitária a gente permanece com a mesma estabilidade da pandemia, então o município não vai tomar nenhuma decisão que vai além do que o decreto estadual coloca, o decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Bom, prefeito, a gente tem ouvido muitos prefeitos da grande São Paulo, principalmente do ABC, e pelo que parece, até por alguns documentos que se tornaram públicos, eles estão muito preocupados com o avanço da Covid-19. No começo da pandemia, a gente até citou hoje aqui no jornal, havia até uma espécie de rixa, entre aspas, vamos dizer assim, porque esses prefeitos acusavam o governo de não dar o mesmo tratamento à capital paulista para essas cidades que acabam, na prática, no dia a dia, virando uma coisa só, né? Tem cidades que do lado de uma rua de um lado é São Paulo, do outro é outra cidade. E eles estão tomando medidas mais restritivas. O senhor está em contato com esses prefeitos? Seria ruim, de alguma forma, que as cidades não avancem, né, enfim, para o mesmo caminho em relação ao combate à Covid-19, como o senhor vê também o avanço, já que esses prefeitos dizem que tem avanço, do coronavírus nas nossas cidades vizinhas aqui, principalmente essas do ABC? Internações na cidade de São Paulo reflete um pouco isso. Nós chegamos agora a 20% das pessoas internadas na cidade de São Paulo são de fora da cidade de São Paulo. Só que a cidade, ela foi sendo mais cautelosa no seu processo de flexibilização. Então, nós fomos segurando ao longo do tempo a reabertura de algumas atividades, os próprios parques, a gente só retomou mais recentemente. Então, a cidade de São Paulo, ela foi esperando, né, que as pessoas fossem se imunizando para poder iniciar esse processo de reabertura. Agora, na cidade, não há espaço nem para um discurso de que é uma situação alarmista, de que é preciso lockdown, de que, enfim, nós vamos ter que retroceder, mas também não há espaço para um discurso que a pandemia acabou. É necessário as pessoas entenderem que os cuidados permanecem. Evitar aglomeração, evitar sair de casa, utilizar máscara, álcool gel, se higienizar, quer dizer, todos os cuidados permanecem aqui na cidade de São Paulo, mas aqui a gente vai analisando os dados da cidade como um todo. Então, aqui permanece a recomendação e o entendimento da vigilância sanitária, que nós temos uma estabilidade em relação ao número de casos, uma estabilidade em relação ao número de óbitos, um aumento da quantidade de internações, mas, no geral, a pandemia ela está numa situação estagnada na cidade de São Paulo. Agora, claro que isso também se deve a um trabalho que a gente vem fazendo de, por exemplo, monitorar 700 mil pessoas que têm sintomas do coronavírus, que são monitoradas pelas unidades básicas de saúde, né, um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo de cuidado das pessoas aqui na cidade de São Paulo.
Prefeito, agora entidades do setor de comércio, de serviços, né? Essas entidades já estão reclamando, reagindo, né? A gente estava falando um pouco mais cedo sobre a Associação Brasileira de Shopping Centers, por exemplo, dizendo que já seguem as normas sanitárias, que restringir o horário de funcionamento às vésperas das festas de fim de ano pode acabar provocando aglomerações e eventualmente prejuízos para esse setor. A Prefeitura pretende ouvir esses comerciantes e prestadores de serviço para eventualmente alterar isso no plano? Olha, veja, estamos à disposição, mas as restrições não são da Prefeitura, são do governo do Estado de São Paulo. O direito administrativo mostra que quando você tem uma restrição, uma atuação da Prefeitura, do Estado, da União, no caso da vigilância sanitária, vale a medida mais restritiva. Então, portanto, não há nenhuma ação da Prefeitura. Aqui, volto a dizer, o entendimento da vigilância sanitária é de que há uma estabilidade dos casos na cidade de São Paulo. Vale agora a restrição maior, que é uma restrição do Estado, que está analisando os dados agregados da região metropolitana e os dados agregados do Estado de São Paulo. Mas não há nenhuma restrição imposta pela Prefeitura. Uhum. Essa restrição, mas não vai. O senhor abriu a entrevista falando da diminuição do horário. Isso vai ter. Isso a Prefeitura vai seguir. A redução do horário e a redução da capacidade. Não é escolha da Prefeitura. Volto a dizer, quando você tem uma determinação do governo federal, outra do governo estadual e outra do município, vale a medida mais restritiva. Não se trata de acatar ou não acatar a decisão do Estado. Ela passa a valer porque ela é mais restritiva do que a orientação da Prefeitura. Agora, não é uma orientação da Prefeitura, é uma orientação do governo do Estado. Uhum. Então, portanto, não há nenhuma restrição aqui imposta pela vigilância sanitária, já que a vigilância sanitária entende que há uma estabilidade da pandemia na cidade. Uhum. Mas preocupa de algum modo, prefeito, porque, bom, isso inclusive foi um assunto bastante debatido ao longo da campanha eleitoral, que é o pós-pandemia, ou não pós-pandemia, a gente não sabe, mas para o ano que vem, que é a retomada da economia. Muitos empresários tiveram que fechar as portas, a gente tem citado muito isso aqui. Na campanha foi prometido que não haveria aumento de impostos, né? Foi outro assunto falado também, mas uma nova restrição, e aí, bom, a Prefeitura tem que acompanhar o que decidiu o governo. Isso não pode levantar algum tipo de preocupação? O que é possível fazer, né, no seu novo mandato, aproveitando também aí, o gancho da eleição, para ajudar esses comerciantes, ajudar essas pessoas que foram muito afetadas na pandemia, né, prefeito? Eu compreendo, mas veja, o Estado está analisando os dados do Estado como um todo e está verificando que há necessidade de dar um passo atrás para que a gente possa continuar no caminho da flexibilização. O Estado está tomando a cautela de, mais uma vez, seguir a recomendação do Centro de Contingência do Estado, né? A gente escolheu a vida como o bem mais importante a ser preservado. Também não dá para fazer nada e deixar aumentar a quantidade de casos, deixar aumentar a quantidade de internações. Estamos falando aqui uma restrição de reduzir de 12 para 10 horas. Não estamos falando de voltar a fechar. É uma situação completamente diferente da situação que a gente viveu no início da pandemia. A curva ainda está lá embaixo, quando comparada ao que foi os meses de abril e maio, quando a gente chegou ao pico da pandemia na cidade de São Paulo e no estado. A gente está aqui com menos de 50% dos leitos da prefeitura ocupados na cidade de São Paulo. Então, a situação é completamente diferente da vivida quando a gente começou a quarentena na cidade de São Paulo e no estado, onde só podiam funcionar os serviços essenciais. Uhum. Prefeito, ainda sobre a pandemia, né? Quais são os números reais hoje da cidade de São Paulo? Eu pergunto isso porque muitos ouvintes não compreendem, e eu os compreendo nesse sentido, né? Por quê? Medidas restritivas, se o senhor acabou de falar que os números e a pandemia em São Paulo estão estagnados, ou seja, não houve avanço quando você considera os números da capital paulista, é isso? Então por que essas medidas restritivas na capital paulista? Uma outra coisa também, muitas perguntas aqui a respeito dos hospitais de campanha que foram desmontados, alguma possibilidade avaliada pela prefeitura, dada a alta taxa no percentual de internações, de retomar hospitais de campanha ou isso está descartado? Bom, vamos de novo então retomar aqui os dados da cidade de São Paulo. Os dados da cidade mostram uma estagnação da pandemia. A gente não está mais evoluindo como nós estávamos, mas nós não estamos involuindo. Então nós temos uma mesma quantidade de casos,
durante a semana, a mesma quantidade de óbitos. A gente teve na cidade um aumento de internações, aliás, eu venho dizendo isso há 10 dias, mas esse aumento de internações também vem acompanhado de um aumento de pessoas de fora da cidade de São Paulo que estão se internando na cidade de São Paulo. A gente chegou a bater agora 20% das pessoas internadas são de fora da cidade de São Paulo. O governo do estado, quando ele classifica um município, ele classifica a região como um todo. Então ele olhou a região metropolitana de São Paulo, como ele olhou os dados do estado de São Paulo e preferiu com cautela que todo mundo retornasse à fase amarela. O município foi tão cauteloso que muitas atividades que eram liberadas na fase amarela, a gente só liberou na fase verde. Então, se elas estavam liberadas na fase amarela, elas vão continuar liberadas na cidade de São Paulo. O setor cultural, os parques, eles vão permanecer abertos. Não há necessidade de retroceder, porque aqui a gente esperou um pouco mais para abrir essas atividades na cidade de São Paulo. Em relação aos hospitais de campanha, nós subimos 2 hospitais de campanha, o Hospital Municipal de Campanha do AMB e o do Pacaembu. Eles cumpriram um papel importante, que foi esperar a prefeitura reforçar os leitos permanentes do SUS. Nós, nesse ano, estamos entregando 8 novos hospitais que são permanentes na cidade de São Paulo. Não há necessidade agora de uma estrutura provisória se a gente acrescentou mais 1.000 leitos que são definitivos na cidade de São Paulo. A gente está com os leitos, volto a dizer, com menos de 50% de ocupação na cidade de São Paulo, os leitos municipais. O que a gente tem aí, algo em torno de 70%, são os leitos privados. Por quê? Porque os hospitais privados foram descredenciando leitos que estavam referenciados para a Covid, porque eram leitos que estavam vazios, eles começaram a utilizar para outras cirurgias, para outras operações, porque eles vão fechar a conta no fim do mês. A gente chegou a ter 1.700 leitos privados, hoje nós temos 1.000 leitos privados. Então a prefeitura tem à sua disposição não apenas os hospitais que ela própria inaugurou nesse ano, como a possibilidade da gente conveniar mais uma vez com os hospitais privados e voltar a utilizar a rede privada também para tratar a população. Não há necessidade. Nós tínhamos 507 leitos de UTI na cidade de São Paulo, administrados pela prefeitura. Nós acrescentamos esse ano mais 1.000, que vão ficar de forma permanente na cidade de São Paulo. A gente só fechou os hospitais de campanha quando a gente tinha tranquilidade que com a rede permanente, com que nós vamos ter, que é definitivo na cidade de São Paulo, nós vamos poder atender as pessoas no caso de um recrudescimento da pandemia na cidade. Prefeito, há uma reação muito grande aqui dos nossos ouvintes quando o senhor fala sobre as restrições no comércio, por exemplo, e o comércio que passou por um processo de adaptação muito grande, né? Teve de se readaptar, teve de se readequar para atender o público corretamente, com segurança, com higiene, mas por outro lado, quando observa que pancadões, bailes funk continuam acontecendo sem controle do poder público, muitas dessas festas com grandes aglomerações, pessoas sem utilizar máscara, quer dizer, haverá algum posicionamento por parte do poder público, e eu me refiro à prefeitura, mas também ao governo do estado de São Paulo, em parceria com o governo, uma atuação mais efetiva para conter essas aglomerações, como os bailes funk, por exemplo? Todos os finais de semana, a Polícia Militar e a GCM fazem mais de 140 operações para evitar pancadão na cidade de São Paulo. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente consegue fazer a operação nos locais conhecidos. Eles vão mudando e vão migrando na cidade de São Paulo e a gente só consegue fazer a operação antes de iniciar. Porque a hora que eles se juntam, se aglomeram, a gente consegue mais entrar para poder evitar. A gente vai cercando, vai deixando, não deixa ampliar mais, mas todo final de semana são mais de 140 operações feitas na cidade. A gente só vê a foto daquilo que não foi possível evitar, mas a gente não vê a foto daquilo que foi evitado pela ação da prefeitura e pela ação da Guarda Civil Metropolitana. A gente não tem hoje a possibilidade de fazer como nós complementávamos essa ação no ano passado, de oferecer outros atrativos culturais, porque também nos nossos equipamentos nós não estamos fazendo eventos que aglomeram como a gente fazia no ano passado. Então a gente agora só está com a ação de repressão a esses, aos pancadores. A gente não tem a ação de dar a opção de um evento organizado pela Prefeitura de São Paulo, como nós tínhamos no ano passado.
Muitas perguntas também dos nossos ouvintes a respeito das escolas. Se muda alguma coisa para o ano que vem? A gente já acompanhou todos os anúncios que foram feitos, né, com a previsão do calendário para 2021. Haverá alguma mudança a partir de janeiro? O que está planejado nesse sentido, prefeito? Por enquanto, nenhuma mudança em relação à área da educação. A área da educação ela é analisada de forma à parte no Plano São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, nós já autorizamos o ensino médio e as atividades extracurriculares do ensino fundamental. Então, isso permanece aqui na cidade de São Paulo. Volto a dizer, para a vigilância sanitária do município, nós estamos numa estagnação da pandemia. Então, não há necessidade de retroceder, mas ainda não é possível avançar. Assim que a gente conseguir colecionar outros bons índices na cidade, a gente vai avançando também na reabertura das escolas. Prefeito, tem ouvinte perguntando aqui sobre medidas para conter o coronavírus no transporte público. Acho que essa foi uma discussão desde o início da pandemia e algo que a gente não conseguiu encontrar solução, pelo menos essa é a minha visão. E aproveito para emendar também falando de ônibus, porque foi assunto na campanha. Tem aumento de tarifa no radar da prefeitura, prefeito? Olha, primeiro lembrar que o inquérito realizado aqui pela Vigilância Sanitária mostra que a proporção de pessoas infectadas que utilizam transporte público é a mesma proporção de quem não utiliza. Então não há nenhuma relação entre utilizar transporte público e ser infectado pelo coronavírus na cidade de São Paulo, né? Então essa fake news de que foram os ônibus os grandes responsáveis pela disseminação não é verdade, porque os dados comprovam que a proporção de pessoas é a mesma. A gente durante o ano inteiro ficou com 30% a mais de oferta de ônibus circulando do que em relação à demanda. Então, nós vamos pagar um subsídio extra esse ano de algo em torno aí de 700 milhões de reais a mais na cidade de São Paulo. Em relação à tarifa, a gente começou o diálogo e a tratativa com o governo do estado de São Paulo. Estamos levando em consideração os custos, o aumento de custos, a inflação, e estamos levando em consideração essa crise econômica que nós estamos atravessando e até o fim do ano a gente deve definir em relação ao aumento da tarifa. Complexo Esportivo do Ibirapuera, prefeito, a gente está chegando no finalzinho aqui, eu estou jogando as perguntas, afinal, essa é a entrevista do prefeito eleito, mas claro que com coronavírus, pandemia, fase amarela, a gente acabou falando de outros assuntos, mas surgiu uma notícia aí nos últimos dias, né, de que o complexo não vai ser mais tombado, falaram até uma demolição ali do ginásio, já se sabe qual é o futuro do Complexo Esportivo do Ibirapuera, prefeito? O Complexo Esportivo do Ibirapuera é do governo do estado, não é da prefeitura. Até onde eu sei, o governo do estado está passando por um processo de concessão daquele equipamento. Então, não tenho muitos detalhes para poder passar para você. Prefeito, sobre a renda básica, desculpa, Ivan, você ia continuar. Sobre a renda básica emergencial, aquela que foi aprovada pela Câmara Municipal muito recentemente, né? O senhor já tem previsão de quando começam os pagamentos? Nós já assinamos com a Caixa Econômica Federal. A expectativa é que agora, na primeira quinzena de dezembro, as pessoas vão poder receber os meses de outubro, novembro e dezembro numa mesma parcela. Então, as 3 parcelas de R$100 numa parcela única de R$300. Mais de 1 milhão de pessoas deve ser beneficiada nessa primeira quinzena de dezembro. E mudanças no secretariado, prefeito Bruno Covas, enfim, isso também foi, acho que os jornalistas perguntaram, né, lá na festa da eleição, o senhor tinha essa intenção de promover alguma, né, juntar algumas pastas, excluir algumas, isso já tem alguma decisão, alguma reunião nesse sentido, não? Não, ainda nenhuma definição, mas a expectativa é que ainda esse ano, antes da posse dia 1º, a gente possa fechar todo esse processo de reorganização de secretarias e definição dos nomes que vão compor o segundo mandato. Muito bem, eu quero agradecer aqui. São muitas as perguntas dos nossos ouvintes. Tem mais alguma pipocando, Ivan? Tem muita gente, porque são problemas pessoais, né? Muito pontuais, prefeito. Por exemplo, a questão de cidade de Tiradentes, né? Os alagamentos, há reclamações nesse sentido, enfim. Acho que dá tempo ainda do senhor falar sobre isso. Aliás, estava no plano de governo também, né? Construção de piscinões e tal, mas essa é uma reclamação recorrente, aliás, principalmente do extremo leste da cidade. E a gente entra agora naquela temporada que todo mundo sabe o que acontece, né? Os alagamentos são frequentes, né? Os efeitos todos dos temporais de fim de tarde a partir do verão.
Nós ampliamos durante esses 4 anos em 30% a capacidade de reservatório na cidade de São Paulo, com 14 novos piscinões. A nossa expectativa é pelo menos mais 14 nos próximos 4 anos e também tirar do papel o grande processo de concessão dos piscinões, dando direito de laje para quem ficar responsável pela manutenção dos atuais piscinões e a construção de outros 5 na cidade de São Paulo, utilizando recursos privados também nessa grande luta, nesse grande problema, esse grande gargalo da cidade de São Paulo. E a gente continua o trabalho também preventivo de limpeza dos córregos, de limpeza das galerias, que também é importante para garantir essa capacidade de resposta da cidade de São Paulo a esses eventos que vêm se agravando cada vez mais. A gente já tem dados que mostram que o próprio aquecimento global vem ampliando a quantidade de eventos de pancadas de chuva forte num curto espaço de tempo, mostrando a necessidade de ampliar cada vez mais a vazão na cidade de São Paulo. Prefeito, em relação à população de rua, também muitas perguntas nessa direção. Houve, e é muito perceptível na cidade, um aumento no número de moradores de rua e também muitos relatos de abandono do centro de São Paulo. Quem passa por lá sabe exatamente do que a gente está falando. Políticas em direção ao centro, direcionadas ao centro de São Paulo e à população de rua. Como o senhor deve tratar essa questão? Bom, nós vamos continuar o processo de tornar os abrigos municipais cada vez mais humanizados. A gente tinha abrigos, grandes abrigos com quartos para 60, 70, 80 pessoas. Nós estamos transformando, em abrigos com quartos menores, 2, 3 pessoas, para poder fazer um tratamento mais humanizado, ampliar a quantidade de pessoas que aceitam abrigamento. Apesar dessa grande quantidade de pessoas, a gente ainda tem aí sempre 1.000, 1.200 vagas nos abrigos municipais. O abrigamento ele tem que ser aceito, ele não pode ser compulsório. É claro que isso também é reflexo de uma grave crise econômica que o país e a cidade de São Paulo atravessam ao longo desses últimos anos. Então, é tratamento humanizado para poder ampliar a quantidade de pessoas que aceitam o acolhimento e, a partir do acolhimento, voltar no curso de capacitação, entrar no mercado de trabalho, ajudar ele a sair dessa situação de dependência e poder voltar a ter uma casa, poder voltar a trabalhar. Em relação à retomada do centro, nós enviamos nesse último mês o projeto do Pio Central para a Câmara Municipal, onde a gente coloca instrumentos para poder agilizar processos de retrofit aqui na região central, seja com agilidade na burocracia, seja com mecanismos de transferência de potencial construtivo para quem recuperar prédios abandonados na região central. A gente tem números que mostram que até 400 mil pessoas poderiam vir morar na região central por conta de equipamentos públicos e privados que são subutilizados. A Prefeitura vai continuar a investir em alguns pontos aqui, como é o caso do Anhangabaú, que deve ser inaugurado agora em dezembro, um novo grande espaço de eventos na cidade de São Paulo. Nós vamos continuar esse processo de intervenção aqui na região central para poder devolver o centro à população e, mais do que isso, para poder ter o centro como um grande ativo de atração de turistas na cidade de São Paulo. Muito bem, prefeito Bruno Covas, em entrevista aqui à Band News FM, agradeço muito a entrevista, prefeito, certamente teremos outras oportunidades pela frente, as perguntas são muitas, questionamentos diversos e o momento, claro, pede transparência, pede que cada vez mais a gente se comunique para transmitir informação correta para a população fica muito ansiosa, com toda a razão, em alguns casos mesmo daquelas pessoas em que há muitas dificuldades financeiras, por exemplo, uma grande expectativa em relação a como será 2021. Obrigada pela entrevista, um bom trabalho, boa nova gestão, prefeito. Obrigado, Sheila, obrigado, Ivan, prazer falar com vocês sempre à disposição. Obrigada, bom dia.